Bom, se você viu esse vídeo é porque você se interessou pelas palmilhas posturais. Existe hoje 3 tipos de palmilhas. As palmilhas ortopédicas, que geralmente só corrige quem tem um pé plano. Elas geralmente são maiores e mais duras. Porém, há uns contras, porque o material que é muito duro e que segura muito a musculatura do pé, segura muito o arco, eu acabo perdendo a função da musculatura, ou seja, ela vai perder também a função e força muscular. Existem as palmilhas podoposturais, que são palmilhas que apresentam uma capacidade maior de correção, mas que também só olha muito para a pisada. É usada em alguns tipos de pacientes. E as palmilhas posturais, que são as nossas palmilhas. As palmilhas posturais são mais fininhas, fácil de adaptar, elementos são colocados dependendo do tamanho do pé. Então foi feito um estudo com cada tamanho de pé e os elementos são colocados. Geralmente tem um botão proprioceptivo e uma correção interna ou externa. Se eu piso para dentro, que eu tenho um valgo interno, e se eu tenho um vago que é externo, eu tenho uma correção do lado de fora. A base das palmilhas posturais ou posturologia é a partir do estudo do Dr. René Jacques Bourdieu e Dr. Giuseppe Bortolini, que encontraram algumas ligações neurais com nervos do pé associada à musculatura do pé e ligando direto ao cérebro. Então, ou seja, descreveram que a postura corporal pode ser influenciada por certos estímulos do pé e que há uma relação entre algumas alterações do pé com algumas alterações posturais e também que o pé é uma fonte de estímulos sensoriais que avisa o nosso cérebro do tipo de terreno que eu estou pisando. E isso faz com que o cérebro devolva para a musculatura para a gente caminhar, andar, fazer atividade física, jogar futebol, jogar um vôlei. Ou seja, o pé é um captor, ele capta a informação, o cérebro analisa e a musculatura devolve. A musculatura é a porta de saída. O que é importante a gente saber? Que o pé tem 3 arcos. O arco lateral, longitudinal lateral do pé, o arco medial e o arco transverso. Tá? Muitas das alterações confunde que a pessoa tem o pé plano, que pode acontecer, ou o pé cavo, que é o aumento da curvatura, que também pode acontecer, mas não é só essas alterações que refletem no pé. O pé pode ter só um calcanhar valgo e tá parecendo que é um pé plano, ou um calcanhar varo e tá parecendo que é um pé cavo. E as alterações de postura que também podem refletir nessa pisada. Então, a gente analisa um todo. Existem 3 tipos de alterações de pisada, tanto para o pé cavo como para o pé plano. Tá? Existe grau 1, 2 e 3. O grau 1 do pé plano, essa parte aqui do meio do pé, ela é um pouco maior que 1/3 da região do antepé. O grau 2 é 2/3 e o grau 3 é quando a região do meio do pé chega a passar aqui a região da frente do pé. Tá? E o pé cavo é quando é 1/3 menor, é quando eu tenho uma pequena parte aqui, um leve esboço de uma ligação entre a região do meio do pé, e o grau 3 é quando eu só apoio calcanhar e antepé. E é importante a gente saber, pés valgos. O valgo é quando eu tenho um desvio interno do calcanhar. E quem tem um pé valgo, provavelmente tem um pé pronado, ou tem um pé chato. Mas isso não é regra. O pé, ele pode ser o calcanhar só desviado para o lado de dentro, que a gente chama de valgo ou pronado, mas ele não tem uma relação com o pé plano. E ao contrário, também acontece. O pé varo, que é o desvio lateral do pé, ele pode ser supinado e cavo, mas nem sempre. Às vezes eu tenho um pé varo e meu arco do pé é normal. Então, a gente avalia muito. E quando a gente avalia, e a gente corrige essa lateral. Esse é um estudo importante, mostrando aqui uma relação entre uma perna curta com a dor ciática. Então, nesse estudo aqui, pacientes que têm uma alteração na lombar e têm uma dor ciática na direita, 175 de 251
tem uma perna curta, do lado direito. E do lado esquerdo, 74. Então, há uma relação muito grande de dor lombar e perna curta verdadeira. Só 2 pessoas não tinha dor, não tinha uma perna curta verdadeira. E do lado esquerdo, a mesma coisa. De 236, 149 tinha uma perna curta à direita. E 86 à esquerda, ou seja, há uma relação muito grande com perna curta verdadeira. Os estudos hoje mostram que 1/3 dos pacientes que têm uma dor lombar tem uma perna curta. E é importante a gente corrigir para que a gente equilibre e alinhe ilíaco e sacro. O estudo de Rowe, em 2002, observaram que as pesquisas que estimulam a área central do pés com uma determinada frequência, ocorre uma diminuição da oscilação do corpo, maior estabilidade e correlação dos desvios laterais do corpo. É uma sensação como se estivesse levitando. Então, quando eu coloco uma palmilha, coloco um botão proprioceptivo, eu tiro essa tensão da cadeia lesional. Eu tiro a tensão muscular e eu equilibro. E quando eu apoio uma base que está desviada tanto medial como lateral, eu tiro essas básculas e essas torções que estão na minha região sacral e ilíaca. E a área central do pé, áreas centrais aqui anterior do pé faz uma retropulsão. A área de calcanhar faz uma antipulsão. Então eu consigo corrigir através de elementos podais uma alteração de postura. Se o paciente está com uma postura muito para trás, eu apoio aqui. Isso vai fazer com que o corpo dele oscile para frente. Se o paciente está com uma postura muito para frente, eu apoio aqui. Isso faz com que o paciente volte para trás. Pesquisa realizada que é a base das palmilhas posturais. Então, 2 apoios aqui na região do antepé, o desvio do corpo para trás. 1 apoio no lado esquerdo só, o desvio vai para trás e para o lado direito. 1 apoio no lado direito, o desvio vai para o lado esquerdo e para trás. 2 apoios, tanto no calcanhar como no antepé, vai para o lado contrário. Apoios no calcanhar, vai para frente o corpo. Apoio só no calcanhar, para frente do lado contrário. Apoio no calcanhar direito, para frente e para o lado esquerdo. Os pés causativos valgos. Os pés causativos valgos são pés que a pessoa pisa para o lado de dentro e ela tem uma hipercifose. Então, a palmilha postural antivalgo vai corrigir também essa cifose. É usado um botão proprioceptivo, que é de cobre e de zinco, e uma meia-lua interna, que é para corrigir essa pronação do calcanhar. Tá? E uma palmilha que vai ser bem fininha para que a gente sinta bem os elementos. A gente chama isso de propriocepção. Ela é usada para pacientes que têm hipercifose, que pisa para o lado de dentro com o joelho e com o calcanhar, porque não adianta também eu pisar para o lado de dentro com o calcanhar e meu joelho ser para o lado de fora. Aí a palmilha ela só fica com um botão, sem a correção interna. E os pés causativos vários, ou seja, o calcâneo é vário, há uma rotação externa da perna, o joelho vai para trás, é uma rotação externa do fêmur e a projeção anterior do tronco. Então, para correção, a gente usa uma palmilha antivaro, que é o botão proprioceptivo também, com uma correção lateral. Com isso, eu corrijo a minha postura que está para frente e corrijo o meu pé. Essa palmilha eu uso para quem pisa externo, para o lado de fora, que a gente chama de varo. E para quem também tem a projeção anterior, a gente também corrige. Então, uma palmilha antivaro postural.